No capítulo 7, ela vai trazer o preparo espiritual da sala mediúnica. Então, todo lugar existe uma sala mediúnica. Aonde que é a sala mediúnica do Luz e Caridade? Vocês nunca foram? Não. Bom, quando a gente trabalha com uma sala mediúnica, nós estamos falando do ambiente espiritual, fluídico. Eu não lembro quem foi que na primeira vez do experimental falou o quê para mim? Parece que uma parede sumiu aí atrás e a equipe espiritual entrou. Foi o Carlos, né? Foi, né? É. Quando a gente pensa num ambiente mediúnico, vou voltar no Chico. Sabe que o Chico só escrevia lá no quartinho dele fechado? Ou só lá na mesa dele? Será que era só isso? Então, ela vai trabalhar para nós qual é o preparo da sala. Mas não é uma sala física, que muita gente está pensando. Um local físico. Tem vezes que eu vou nos lugares, às vezes fazer palestra, o pessoal fala, vou te apresentar a casa. Aí eles vêm vindo, aqui essa sala é a sala mediúnica, está fechada, ninguém pode entrar. Só entra no dia da reunião mediúnica. Né? Então aqui a gente não tem isso, tá? A sala mediúnica. As atividades do intercâmbio entre encarnados e desencarnados se desenvolvem no meio fluídico, o qual não se limita ao espaço físico do recinto em que a reunião está se realizando. Quando a gente chega aqui, nós temos o olhar da sala física. Quando os trabalhos mediúnicos vão acontecer, aqui nós já começamos a ver a sala mediúnica se desenrolando aqui. É um ambiente fluídico. A mediunidade funciona no ambiente fluídico. Então nós estamos falando de uma sala física e ao mesmo tempo uma sala mediúnica. Tá? Por isso os médiuns videntes, mas não só eles, né? Às vezes notam que a sala como que não tem paredes e se estendem para os lados ou para o alto. No trabalho mediúnico é normal as pessoas terem a sensação de que a sala ampliou muito. A gente pensa, mas como que atendeu tanto espírito? Tem espíritos que vêm e falam assim, mas nossa, a fila está enorme. Aí a gente pensa, mas enorme para onde? Às vezes a gente está numa casinha pequena, a casinha tem 1, 2 cômodos. Eu falei, que jeito, tem uma fila enorme, não cabe nem a gente aqui. Então, e ela se expandia. Não sem limite, né? Não sem a parede, né? Então, quando a gente estava nos trabalhos mediúnicos lá embaixo, o pessoal falava, olha, parece... Lá era só um salão, né? Então, parece que tem outras salas, parece que tem outros departamentos, parece que tem outro andar, parece que tem um hospital em cima. Então, porque a gente vai tendo essas percepções fluídicas do ambiente espiritual da casa. Há um ambiente físico e junto do físico há o fluídico, o espiritual que a gente não percebe. Tá? Nos cantos? Não desconheço, não sei. Que é a abertura espiritual. Nesse meio fluídico que se amplia, se for necessário, né, são acolhidos os espíritos que comparecem para servir ou aprender, e os que são trazidos para serem tratados ou esclarecidos. E nele ficam retidos previamente os espíritos que irão precisar de atendimento espiritual. Isto se dá principalmente nos grupos que fazem reunião de desobsessão. Então, além dos espíritos, estamos falando agora de desobsessão, uma reunião específica. Além dos espíritos que são trazidos para ser atendidos, às vezes precisando, desencarnou, não sabe, desencarnou, às vezes ainda com aquela tristeza, aquela amargura, tem alguns que são trazidos e são retidos aqui. Mas aqui aonde? No campo fluídico, espiritual.
Há entidades, espíritos, que são de difíceis interceptações energéticas, digamos assim. A gente não consegue trazer ele e ele fica às vezes influenciando uma pessoa, que é o caso da obsessão. Quando consegue trazê-lo, se a gente não consegue falar com ele, atender ele de imediato, mantém ele, segura ele por alguns dias, para que ele possa acompanhar a rotina da casa, ou que ele possa acalmar um pouco, ou para que as energias vão sendo diminuídas, para uma oportunidade poder conversar com ele. Tá? Isso é normal acontecer. Então o espírito vem conversar e fala, mas eu estou preso aqui faz não sei quanto tempo. Porque a tua própria energia está te prendendo, não é que tem grade, não é que tem cela. Cria ambientes fluídicos e a energia dele mesmo não permite ele se deslocar. Parece muito louco? Parece? Mas é a equipe espiritual trabalhando para trazer, né? É. Tá? Porque tirou de lá. Então é normal às vezes falar, mas a equipe espiritual é quem está comandando todo o trabalho, gente. A gente está aqui só como ferramenta e para aprender. Então, em casos de obsessão e desobsessão, é sempre um espírito que está influenciando um outro espírito, geralmente encarnado, desencarnado com o encarnado. Muitas vezes eles têm condições de não ficarem retidos e não passar pelo atendimento normal, uma reunião mediúnica normal. Então, a equipe espiritual vai achar uma maneira de atrair eles energeticamente, fluidicamente. E aí, quando ele consegue vir até aqui, no ambiente espiritual, eles os seguram para poder conversar e para poder desligar essa influência que a própria obsessão vem trazendo. Tá? Não tá. Não tá. Os trabalhos que nela se desenvolvem, vocês acharam que só vinha... Não, a pergunta é séria agora. Vocês acharam que só vinha, tipo, nas comunicações espíritos mais brandos, mais perdidos, assim? Vem de tudo. Porque se a gente olhar para a humanidade, nós temos espíritos mais brandos e temos espíritos mais vingativos, mais cruéis, que vivem muito mais por fazer o mal. Na espiritualidade eles desencarnam e eles continuam nesse papel. Tá? A Terezinha vai abordar um ponto aqui, a gente pode até antecipar, a gente fala depois. Muitas vezes a gente não é assim, né? A espiritualidade não chama um outro espírito um pouco mais difícil e ele vem com muito amor, com muito carinho, não é isso. Às vezes ele vem muito até para poder falar, pô, mas por que você está tentando libertar fulano de um processo obsessivo desse? No processo de cobrança, né? Como colocou. Mas às vezes, aonde que é a atração? Às vezes a espiritualidade fala assim, bom, a Aline, ela vai hoje no centro. Eu vou pegar e vou atrair esse espírito com a Aline. A Aline fica mal, fica ruim, mas eles estão usando as ferramentas que eles têm. Quando a Aline vem para o trabalho, chega aqui, aí a Aline fala, nossa, eu cheguei mal, mas fui embora bem. Porque aí eles desacoplam e aí eles conseguem reter nessa energia. Isso é uma das ferramentas também. Tá? Mas aí é uma conversa mais avançada.
Para isso, não. Eu entendi. Existe como a gente descer uma vibração lá e consegue. Você vai se equilibrar naquela energia e trazer. Mas não vamos, você não vai assustar muito. Mas que tem. Os trabalhos que nela se desenvolvem, com os recursos de encarnados e desencarnados, e em favor tanto de uns como de outros, realizam-se na sala mediúnica trabalhos espirituais muito importantes e delicados, tais como... Então, o que acontece aqui no ambiente fluídico, né, mediúnico? Coleta, manipulação e direcionamento de energia. No momento do trabalho, a equipe espiritual fica coletando energias que estão sendo produzidas. Tá? Eles manipulam, porque às vezes a gente não consegue produzir, o nosso pensamento não traz uma energia tão boa ou pura quanto eles precisavam. Eles manipulam, eles unem com as energias deles para poder usar no ambiente. E direciona. Porque às vezes eu até consigo ali manter o pensamento positivo. Eu até produzo energia, mas aí eu não sei direcionar. Então eles estão direcionando para onde precisa. Cirurgias perispirituais. O que é cirurgia perispiritual? Não é espiritual. Às vezes o espírito desencarna num acidente. E às vezes ele está lá na sensação de eu estou com a cabeça sangrando, tive um ferimento na perna, no braço. Aí a equipe espiritual, com os fluidos que a reunião tem, vai lá e consegue falar, calma que a equipe espiritual já vai agir sobre você. E daqui a pouco ele percebe que ele começa então a não ter mais sangramento. Começa a se restituir o que na cabeça, mentalmente dele, ele estava ali fragilizado. Então faz a reconstituição perispiritual. Tá? Tanto que ele fala, agora passou. Às vezes ele vai falar, mas nossa, o que vocês fizeram? Porque o corte sumiu. Se a gente lembrar do filme Nosso Lar, tem uma hora que o André Luiz está lá, e aí ele começa a fazer o passe e começa a restituir toda a parte danificada do André Luiz. Né? Tá? Essa cirurgia perispiritual. Outros trabalhos que eles fazem, anulação de fixação mental. Tem espíritos que chegam na reunião e eles se apresentam como se eles fossem animais. Ou se eles tivessem chifres, se eles tivessem garras, né? Asas. Mas é uma fixação mental que eles criaram. Eles estão fixados naquilo e eles acham muitas vezes que eles são isso. Muitas vezes para assustar, mas eles criam essa falsa sensação de que eles estão nessa ideia. Como isso acontece? Se a gente trabalha com processo de hipnose aqui no plano terrestre, lá no espiritual também tem. E se no processo de hipnose você falar que a pessoa vai ser qualquer animal que seja, ele vai imaginar que ele é. E lá também acontece da mesma forma. Então, nesse momento, eles vão trabalhando para que esse processo de hipnose vá se desfazendo e ele reconheça. Tanto que ele chega, às vezes, com muita coragem, porque ele se acha muito monstro, né? E aí você vai conversando e mas você está tirando a minha forma, você está tirando a minha força. Não, é que a tua mente estava ligada nisso e você achava que você era isso. E aí a gente vai percebendo que vai desfazendo tudo isso, tá? Regressão de memória. O espírito chega. E aí ele fala assim, Cassiana fez muito mal para mim. Aí você fala assim, mas você lembra o que você fez para ela? Eu? Não fiz nada. Fez, meu irmão. Foi você que começou isso. 1, 2, 3 encarnações anteriores. Não. E aí eles vão trazendo essa regressão, vai lembrando do que ele fez, fala, você começou isso. E se você começou, você pode parar. E aí ele se reconhece como o originador daquela situação toda, né? Então a regressão também acontece lá, tá? Mas o experimental não é assim, gente. Terezinha está trazendo o que acontece.
Estão conversando para lembrar tudo. Fazendo saudade de trabalhar. O experimental, pessoal, vão receber só, eu tô aqui meio perdidinho, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava em casa, não tô mais, eu tô falando, ninguém me escuta. É isso aí, que no comecinho é isso, então não precisa assustar. A gente estava lá numa... Dependendo dos trabalhos, é uma guerra. Mas para esse tipo de reunião, a gente tem que estar primeiro com uma mediunidade muito equilibrada e já com entendimento de construção fluídica muito forte. Então o grupo tem que estar com entendimento. Então por isso que ele é muito gradativo. A espiritualidade só vai elevar, a gente fala de elevar o nível, né? Quando todos os elementos tiverem condições disso. Porque nesse tipo de reunião que nós estamos falando de todo mundo já preparado, desenvolvido, com muito controle e anos, né? Então, não é de uma hora para outra, não. A Terezinha trouxe nesse momento, mas fiquem tranquilos. Para certos trabalhos, a equipe espiritual instala no ambiente mobiliário e aparelhagem fluídica especial. A gente está conversando lá. Daqui a pouco vem na nossa cabeça uma vontade de falar assim para o espírito: você está vendo uma maca aí? Deita na maca. Mas a maca veio da onde? Porque o plano espiritual vai fazendo, plasmando ali energeticamente a maca. Nós tivemos só o insight disso, por isso que a gente fala. Mas nesse ambiente espiritual eles trazem macas, aparelhos. Às vezes alguém veio e falou assim, parecia que nessa comunicação tinha um aparelho, como se fosse um laboratório, assim, alguma coisa médica, porque existem aparelhos também no plano espiritual. Os aparelhos daqui são aparelhos muito precários perto de aparelhos de lá. Tá? Então também tem aparelhos lá, tá? Um exemplo disso são os painéis, ou quadros fluídicos, ou quadros mentais, né, que a gente trabalha aqui, criados por arquitetos espirituais para ajudar no esclarecimento ou tratamento das entidades comunicantes. Neles, o comunicante vê a si mesmo ou a outras pessoas, coisas e situações aos quais estão relacionados, de outra encarnação ou no plano espiritual. As cenas lembram as das telas cinematográficas, porém muito mais perfeitas e vivas, com movimento, cor e odor. Então nós estamos no meio da comunicação, daqui a pouquinho a gente fala, olha, vamos trazer para você uma tela mental. Vai começar a se abrir para você uma tela. Imagina que do nada começa a aparecer uma tela. E nessa tela, você não está entendendo o que nós estamos te explicando. Então essa tela vai voltar, vai te trazer outras experiências que você já teve. Vai mostrar você na experiência. Vai mostrar o que pode acontecer com você. Só que não é só visual. Também você escuta, mas você também sente o odor. Então você volta, o espírito volta naquela situação e vai reviver como se estivesse vivendo aquele momento. É um recurso que a espiritualidade traz. Então muitos ali eles começam, quando vai trazer a tela mental, eles já começam, não, não quero ver, porque nos ver, às vezes a gente não fica tão feliz, né? Tá? Não, é o espírito. Mas então assim, ó, às vezes há situações, há dois tipos de comunicações desse tipo. Uma comunicação assim, às vezes por merecimento, pode vir uma mãe, um conhecido, vem e se apresenta para ele. Ele vai falar, eu estou vendo, é meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, tá? Eu vou seguir com eles. É o melhor caminho. Há momentos em que a situação é tão complicada do espírito que chama-se uma mãe, por exemplo, no intuito de amolecer um pouco o coração,
para ver se ele vê a mãe daquele suspiro. E aí muda a vibração dele e aí a equipe consegue agir nele. Então há 2 pontos, né? Esse por merecimento e outros por estratégia. Então muitos já começam, olha, não me traz tela mental, não me traz minha mãe, porque eu não quero ver, começa toda essa... E aí é justo nesses que começa a desencadear tudo isso. Né? Gente, tem histórias que a gente para até de falar e deixa o Espírito falar, porque o sofrimento dele ali, vendo a mãe, vendo a cena, é um negócio que faz a gente chorar. Você está falando, está tentando esclarecer, daqui a pouco você para, ele começa, ele mesmo contar as histórias e você começa a ficar, meu Deus do céu. Então, tem coisa linda que acontece. Esses painéis não são improvisados, então o painel não é improvisado. Toda hora eu vou pedir, vai acontecer. Toda hora eu vou pedir a espiritualidade e vai sair armando o painel. Não é assim. A gente ri, né? Eu estava conversando ontem com um rapaz. Ele falou assim, não, lá na reunião onde eu participava, eu pedia a TV, né? Ele falou TV. E aí a espiritualidade já trazia a TV. Eu falei, mas toda hora, eu pedia, vinha. Eu falei, meu Deus do céu, sabe nesse lugar aí, ver como que é esse negócio aí, porque não tem condição de ser um negócio assim, né? Então, esses painéis não são improvisados. Atendem a uma programação do que vai ser necessário no momento da reunião para os comunicantes. O espírito a quem o painel se destina pode também já estar imantado a um dos participantes para ser levado à reunião e ali se manifestar. Muito importante, pois, a assiduidade dos componentes do grupo e especialmente a dos médiuns. Então é aquela ideia que eu trouxe da Aline, né? Então às vezes vai imantar em alguém para aquele espírito poder ir. Porque a gente pensa assim, olha, às vezes... Vamos chamar o painel mental para ver o que aconteceu. Às vezes, o espírito que vai ser atendido, ele vai ser atendido em um problema dele. Então, quando a gente vai estudando um pouco, né, os princípios da doutrina, eles dizem que muitas vezes a gente volta apenas 300 anos do que nós já vivemos. Porque mais do que isso, nós não teríamos condição de suportar o que nós éramos. Então, quando você vai tratar um espírito como esse, às vezes tem tanta barbaridade ou fatalidade ali, que eles precisam preparar aquele momento só. Não é um histórico da vida toda, porque ele ali não suportaria. Então vai trazer aquele pedacinho para tratar daquele momento. Então é um caso muito pensado, pesquisado, a espiritualidade vai agindo para poder programar aquilo. Então a gente acha que é normal, eu também às vezes entro nesse looping natural. A gente esquece que a espiritualidade vai agindo dessa forma. Né? Então assim, a gente vai indo no automático e não, tem um trabalho árduo atrás disso tudo. Né? Tá? Tudo o que dissemos dá apenas uma pálida ideia do grandioso trabalho desenvolvido no plano espiritual, na concentração de fluidos e mentalização sobre eles. É o laboratório do mundo invisível, no dizer de Kardec. Esclarece ainda o codificador. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-lo ou desfazê-lo livremente. Como é feito então esses objetos? Por produção mental, fluídico, espiritual, não tem nada físico. Nós não podemos confundir isso, tá bom? E dura quanto tempo? O quanto achar necessário. Eu parei de pensar, os fluidos vão se desfazendo. Tá? Os cuidados espirituais. O ambiente fluídico da sala mediúnica precisa ser bom para que os trabalhos alcancem o êxito desejado. Os espíritos vão preparando a sala antes da gente chegar, né?
Por isso, quando a gente chega, o diálogo tem que ser sempre um diálogo edificante para não ir diminuindo esses fluidos, né? Fazendo a sua parte, a equipe espiritual que dirige a reunião procura preservar o mais possível a sala mediúnica. Promove rigorosa asepsia prévia do ambiente para eliminar as criações fluídicas indesejadas. Então, nós temos diversos frequentadores para lá e para cá. Então, quando vai ter o trabalho mediúnico, eles vão higienizar para que nenhuma energia indesejada esteja no local. Então, quando a gente chega, a equipe espiritual já fez esse processo para a gente, tá? Cerca o ambiente com cordões ou faixas fluídicas para impedir que entrem espíritos inferiores não autorizados. Em torno do prédio já há cordões fluídicos. No dia de reunião mediúnica, há outro cordão fluídico que é passado. Nós conseguimos passar normalmente, porque é um cordão fluídico, espiritual. Nós estamos falando dos espíritos desencarnados, tá? E fiscaliza permanentemente a sala mediúnica durante a reunião. É todo um trabalho de concentração de fluidos e de mentalização sobre eles, o que a equipe espiritual realiza. Nós vamos ter um seminário no dia 24, que é o que aconteceu na Casa Espírita. Quem vai fazer o seminário é quem escreveu o livro. E no livro ele conta os bastidores. Eu não vou contar muito de quase nada, porque para não viajar, porque é bom, muito bom o seminário. Mas eles contam os bastidores de como acontece de fato esse olhar espiritual numa casa espírita. Tanto o olhar de proteção, quem está protegendo a casa, a gente passa pela porta, a gente acha que não tem ninguém. Há entidades na porta protegendo a entrada do centro. Como há em outras instituições também, não só espíritas. Tá? Então, tem o pessoal que faz a ronda, tem tudo isso. Tá? Nossa influência na sala mediúnica. E pensar que, com a nossa falta de cuidado e invigilância, poderemos, num relance, prejudicar toda a sua estrutura fluídica. Se eu entro sem pensar nessa questão fluídica, é normal que eu já vou andando e a equipe espiritual tem que ir atrás já corrigindo, porque eu já vou desbalanceando todos esses fluidos, né? Isso acontecerá se comparecermos despreparados para a reunião. Quando não formos vigilantes durante o dia ou a semana e trouxermos vibrações densas, negativas, desequilibrantes, quando nosso pensamento for vicioso e contaminar o recinto que havia sido cuidadosamente preparado. Nesta hora, os tarefeiros da espiritualidade usarão de recursos de emergência, procurando isolar o faltoso para que a maioria não seja prejudicada. Se um elemento está muito alterado, a equipe espiritual tem recurso de ir lá e criar como que um casulo energético para que aquela vibração não afete todos os outros. Mas há um dispêndio de energia muito grande para conseguir deixar aquelas energias retidas e não se espalhar no ambiente. Então não é o ideal que a gente trabalhe dessa forma. É ideal que a gente se mantenha tranquilo e venha calmo para o centro. Tá? Até certo ponto, nossas lutas e problemas, falhas e dificuldades são normais. E seus efeitos podem ser equilibrados por nós mesmos na preparação que fazemos ao entrar na sala mediúnica, acalmando as emoções inferiores, elevando o pensamento, pacificando a alma. Às vezes a gente pensa assim, então eu não estou bem, eu não vou no centro, porque pode ser que eu prejudique. Aí nós vamos lembrar daquela situação que eu dei de exemplo. Então a gente vem, mas chega aqui, a gente tenta mudar esse estado de vibração. Eu começo a tentar elevar, eu pego um livro e vou começando a ler alguma mensagem para ver se eu saio daquele estágio. Então não deixe de vir porque eu não estava bem. Então como eu não estou bem, eu não vou para o trabalho. Não venha para o trabalho. O desafio é que na próxima semana a gente se encontre melhor. Nós estamos passando um desafio num grupo
Que as pessoas não ficam muito bem durante um dia ou outro, falam, ah, eu não vou porque final de semana não passei muito bem, então acho que eu não devo ir. E até a pessoa entender que é aí que ela tem que vir, tá? Então, não estou bem, vai no centro, para tentar sair mais equilibrado. Tá? E às vezes está passando aquele processo de vincular um espírito para trazer, aí você não vem e o espírito não é atendido naquela oportunidade. Né? Tá? Em caso mais grave, porém, poderá ocorrer um colapso nos circuitos vibratórios que defendem a reunião, o que acarretará a entrada de espíritos perturbadores, com consequente prejuízo para a reunião e seus participantes. Então, dependendo desse circuito vibratório tão denso dos participantes, pode ser que esse cordão chegue a romper. E aí consiga entrar entidades que não eram para se comunicar naquele dia. Então rompeu, a equipe espiritual vai criar o reajuste, vai equilibrar os participantes e vai restabelecer. Só que pode ser que tenha algumas comunicações mais difíceis, que não seriam para aquele grupo atender. Porque, como eu disse, nós estamos atendendo de acordo com o que a gente vai evoluindo, com a nossa condição. Então daí é a segurança. Porque se eu não tenho segurança ou controle mediúnico, como eu posso atender um espírito que a vibração dele é além da minha capacidade? Então, por isso que é importante esse cuidado, tá? Como vemos, integrar uma equipe mediúnica é tarefa de grande responsabilidade. As duas equipes, encarnada e desencarnada, né? Então, nós nunca estamos sozinhos, certo? Somente as reuniões mediúnicas sérias e de objetivos elevados merecerão dos benfeitores espirituais o cuidadoso preparo que mencionamos. Se os encarnados corresponderem, o grupo mediúnico crescerá em produtividade sob a chancela dos espíritos bondosos. Em caso oposto, a reunião nada produzirá de bom, tornando-se presa fácil para os espíritos inferiores. A opção é nossa, dos encarnados. Se a gente quer uma reunião mais produtiva, nós precisamos também nos colocar nessa condição, né? A escolha é nossa. Deus é tão bom que Ele coloca nas nossas mãos. Pior se não tivesse nas nossas mãos, né? Tá? Então, se a gente faz a nossa parte, a gente também colabora com a reunião mais produtiva, tá? Os amigos espirituais estão sempre prontos a secundar os nossos melhores esforços. Então, a equipe espiritual sempre quer nos ajudar, né? São eles que traçam as diretrizes dos trabalhos mediúnicos do ponto de vista espiritual. São eles que, na realidade, dirigem tudo, mas ficam na dependência da nossa cooperação, já que uma reunião para a prática da mediunidade somente existe com o concurso dos dois planos da vida. Se estivermos receptivos às suas orientações e apresentarmos, por nosso lado, um esforço de iniciativa identificadas com os seus propósitos, as duas equipes, a equipe espiritual e a dos encarnados, tornar-se-ão harmônicas e o grupo, vibrando no mesmo diapasão do amor, atenderá com sucesso aos irmãos que ainda jazem na ignorância e no mal. Esse final, lembra que nós falamos da questão do amor, da fraternidade? Porque nós vamos precisar de bastante uso intelectual, do intelecto. Tanto para receber as comunicações, para dialogar, para pensar, para refletir, para aprender, trazer para o campo íntimo. Tudo isso vai exigir o lado intelectual nosso. Mas qual é a ferramenta maior? O amor. Então vamos desenvolver esse lado, vamos estreitar ainda mais o relacionamento, porque o relacionamento do grupo é o que dá um sucesso na qualidade do grupo, tá? Então pensemos nisso sempre. Alguma dúvida? Não?